Boa noite, doutor Fábio. Olá, boa noite. Me ouve bem? Tá, tô ouvindo bem. Então tá bom, deixa eu apresentar o doutor Fábio. O doutor Fábio Tadeu Panza. O doutor Fábio é médico, como eu já disse, é diretor do IMESC, que é o Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo, e médico controlador do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Fábio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir aqui conversar sobre esses diversos assuntos, né, e o cenário da saúde nesse momento de pandemia. Bom, Olá, boa noite. Eu separei alguns temas para a gente conversar. Eu acho que são muitos, então a gente precisa limitar a nossa conversa a alguns temas. E o primeiro deles, o primeiro tema que eu gostaria de discutir aqui com você, é relacionado à questão desses exames, dos exames necessários para diagnóstico, acompanhamento do coronavírus. Nós tivemos, entre a semana passada e essa, uma grande discussão com relação à cobertura de exames pelos planos de saúde. Uma associação de consumidores de Pernambuco ingressou com uma ação judicial, uma ação civil pública contra a ANS, para exigir que a ANS incluísse no rol de coberturas obrigatórias o exame de sorologia. O exame PCR já estava no rol desde março, a ANS incluiu o exame de PCR no rol de coberturas obrigatórias em março desse ano, mas o exame de sorologia não estava nesse rol. Mas por conta dessa ação civil pública, foi determinada a inclusão desse exame de sorologia no rol de coberturas obrigatórias. Por conta dessa ordem judicial, a ANS editou uma resolução normativa para incluir esse exame no rol, a resolução 458, e ela dizia que o exame de sorologia, então, passava a ser obrigatório, a cobertura desse exame passava a ser obrigatória pelas operadoras de plano de saúde em situações de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. A ANS, no entanto, recorreu dessa decisão. Esse recurso foi para a segunda instância da Justiça Federal e nesta semana a Justiça Federal revogou a liminar que havia sido concedida e permitiu então que a ANS revogasse essa resolução normativa para desobrigar as operadoras a dar cobertura para esse exame de sorologia. Apesar dessa revogação, a ANS disse que manteria essa resolução normativa ainda vigente, mas hoje, na reunião de diretoria da ANS, essa resolução normativa foi revogada. Então, de fato, agora os planos de saúde deixam de estar obrigados a cobrir o exame de sorologia. Apenas o PCR continua como cobertura obrigatória. E aí, doutor Fábio, nesse contexto, eu queria que você falasse um pouco para a gente a diferença desses exames e a importância desses exames para diagnóstico, para acompanhamento da doença e para esse momento em que várias cidades, várias regiões do país estão reabrindo as suas economias, né? E essas atividades necessariamente abrange mais circulação de pessoas e também aí a necessidade de um monitoramento melhor dessas pessoas. Bom, é uma questão grande, na verdade, né? Eu acho que, assim, primeiro, muito superficialmente, entender que existem dois tipos de exames que a gente faz hoje em dia sobre o SARS-CoV-2, o vírus que provoca a Covid, o coronavírus. O primeiro é a pesquisa de vírus, ou de fragmentos virais, ou de RNA viral, que a gente procura nas mucosas da laringe e da faringe. Aquele cotonete que enfia lá no fundo do nariz e no fundo da garganta. Esse teste, ele procura o vírus, ele leva, depois que a pessoa começou a ter sintomas de doença, ele leva alguns dias para começar a encontrar vírus nas mucosas. Então, o paciente que está com 1, 2 dias de sintomas gripais, o teste quase certamente vai vir negativo, e se ele vier negativo, eu não tenho como interpretar esse resultado, eu não sei o que quer dizer.
Não sei se essa doença, essa síndrome gripal é por coronavírus ou não. Tanto que a gente recomenda que esse exame seja feito no terceiro, no quarto dia de sintomas. Então a pessoa está com sintomas gripais, ela está com mialgia, ela está com dispneia, ela está com cefaleia, ela está com coriza, ela está com febre, há já 3, 4 dias. É um bom momento para fazer esse teste e tentar distinguir se essa doença, essa gripe que a pessoa tem é provocada por coronavírus ou não. Nesse momento, uma informação clínica que me facilita muito a vida é saber se essa pessoa foi vacinada para influenza ou não. A grande campanha de vacinação que a gente fez uns meses atrás. Quer dizer, uma pessoa agora, em julho, com o frio que está fazendo, o sujeito me aparece gripado no pronto-socorro, eu saber que isso não pode ser influenza, me facilita muito o diagnóstico. Eu cumpro vários passos já só porque eu sei que essa pessoa foi vacinada. Por isso a insistência de vacinação. Também tem a vantagem, a campanha de vacinação também teve a vantagem de que muitas pessoas que iam ficar com gripe por influenza não estão ficando doentes e não estão indo para o pronto-socorro. Diminui um pouco a carga de trabalho do pronto-socorro. A gente consegue se concentrar em quem está doente. A sorologia é um outro tipo de exame. A função da sorologia não é procurar vírus, é procurar o anticorpo que eu faço contra o vírus. A partir do momento que eu fico doente, eu levo vários dias, algumas semanas, para começar a ter anticorpo contra essa doença. Qualquer doença, o coronavírus não é diferente. O Covid não é diferente. Então, depois de alguns dias, eu tenho os anticorpos que a gente chama de fase aguda. São anticorpos que o corpo produz rapidamente para tentar anular aquele vírus e impedir que ele provoque dano para o corpo. As pessoas agora estão tendo contato com a expressão IgM. É um tipo de anticorpo. Depois de muitas semanas doente, a pessoa começa a fabricar um outro tipo de anticorpo, que a gente chama de IgG, que são, antigamente a gente chamava de cicatriz sorológica, é o que fica depois que a pessoa já esteve doente, é o que provavelmente provê imunidade para as pessoas. Né? A grande questão para a gente hoje em dia é saber se efetivamente as pessoas que estiveram doentes, as pessoas que têm IgG, têm imunidade, estão imunes, não vão ficar doentes não vou pegar Covid de novo. A pessoa já teve Covid e vai ter Covid de novo. Não sabemos. Muito provavelmente sim. Todas as doenças que são mais ou menos que nem essas, a pessoa não pega de novo a doença. Então, muito provavelmente sim. Mas a gente ainda não tem certeza, nós não tivemos tempo para descobrir isso ainda. Isso é o tipo de informação que para chegar a uma conclusão a gente precisa coletar dados de grandes populações durante um período razoavelmente prolongado. Demora um pouquinho essa resposta. Nesse contexto, o convênio ele provavelmente vai se sentir justificado ou obrigado a cobrir, do ponto de vista médico, os exames que são feitos em pessoas que estão doentes, que estão sofrendo atendimento médico num serviço de emergência. As pessoas que estiveram doentes são contactantes próximos. Não é o que a gente tem visto na prática diária. Quer dizer, a preocupação justificada das pessoas com estar doente faz com que uma enorme quantidade de exames sejam feitas sem essas indicações. E isso provavelmente vai ser questionado pelo convênio. O convênio não vai se sentir obrigado a reembolsar um exame que foi feito porque eu passei ali na farmácia e resolvi fazer um exame. Então, isso provavelmente vai ser o centro da nossa disputa. Se um determinado exame específico vai ter indicação ou não. Inclusive, acho que é isso. Inclusive, eu acho que essa questão da cobertura do exame sorológico tinha ficado claro que seria nas hipóteses de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda e com indicação médica, né? Então, assim, não partiria de uma vontade ou um desejo do paciente essa cobertura. Essa cobertura deveria estar dentro de um contexto de um atendimento médico, de um acompanhamento médico, para que o médico tivesse a sorologia como mais uma ferramenta para que ele pudesse se utilizar
no diagnóstico ou no acompanhamento do tratamento, né? Então, acho que a ideia era essa, mas a ANS preferiu revogar essa resolução normativa e ela vai abrir uma audiência pública para entender e debater com especialistas se esse exame tem realmente relevância para ter a cobertura obrigatória dos planos de saúde. Eu acho muito bom que se faça uma consulta pública a respeito disso, quer dizer, a gente tem uma população aí de 210 milhões de pessoas preocupadas de estar doente ou não. Essa preocupação inevitavelmente vai se manifestar com o excesso de exames. Não é o correto, mas é compreensível. Você não vai falar para a pessoa que ela não deve fazer o exame. Mas esse exame, do ponto de vista médico, puramente médico, não securitário, precisa se entender que o diagnóstico de síndrome da angústia respiratória ou da síndrome gripal não depende desses exames. Ele não depende do PCR, ele não depende da sorologia. Esses testes eles são feitos com outro tipo de objetivo. O objetivo é populacional, é saber se a população... A gente sabe, por exemplo, que em São Paulo, mais ou menos, uns 10% da população são soropositivas 2 semanas atrás, a última vez que a gente mediu isso. Dentro de populações controladas, em que a gente consegue testar em massa, dentro do HC, por exemplo, a gente testa, uma vez por mês, a gente testa todo mundo para ter uma noção de como a doença está progredindo dentro da instituição. Então, essas informações, elas são relevantes do ponto de vista epidemiológico. Aquele determinado paciente, saber se ele precisa ser internado ou não, tomar decisão de interná-lo ou não, de levá-lo para UTI ou não, de entubá-lo ou não, não depende de uma sorologia positiva, não depende do PCR positivo. Depende do que está acontecendo com ele naquele momento. Então, a função do exame não é exatamente o que a população geral pretende. E isso talvez seja uma questão importante para discutir depois. São observações extremamente importantes. Acho que a gente tem que acompanhar, observar, mas nesse momento, aquele beneficiário de plano de saúde que eventualmente tiver uma indicação para realizar a sorologia, ou ele vai precisar arcar com o custo de forma particular, ou realizar por meio do SUS, e caso ele arque de forma particular com esse exame, o que a gente aconselha é que guarde os recibos, guarde o pedido médico, porque lá na frente, se reconhecer que esse exame, após os debates, após a audiência pública, se reconhecer que esse exame teria que ser coberto pelo plano, esse consumidor vai poder exigir o reembolso desse exame, desse gasto que ele teve com a realização do exame. Bom, então vamos avançar mais um pouquinho e ainda falando sobre algumas questões relacionadas a planos de saúde. No dia 22 de junho, a ANS divulgou um boletim Covid, que mostra que as operadoras de plano de saúde neste período de pandemia não tiveram prejuízo financeiro, ao contrário, né, tiveram até um desempenho financeiro melhor do que o momento pré-pandemia. Isso porque a ANS suspendeu o prazo de atendimento para tratamentos eletivos, então os tratamentos eletivos foram praticamente suspensos pelas operadoras de plano de saúde e com a intenção justamente de aumentar a capacidade dos hospitais privados para atender Covid. Só que em São Paulo, pelo menos, essa demanda de tratamento para Covid nos hospitais privados não aconteceu da forma como se imaginava. E os hospitais tiveram... Graças a Deus. Graças a Deus. E os hospitais privados ficaram, inclusive, com a ocupação muito baixa. Muitos, inclusive, pediram... existe uma associação dos hospitais que pediu para a ANS para retomar os tratamentos eletivos, porque os hospitais estavam vazios. E isso acabou, consequentemente, gerando até para os planos de saúde um cenário financeiro favorável. Para ter ideia, a média da sinistralidade das operadoras vinha em torno de 75%, 76%, né? Ou seja, as operadoras gastavam com a assistência em torno de 76% das suas receitas. Isso caiu em maio para 66%, então foi uma queda grande, uma queda significativa, e mesmo
permitindo que as operadoras concentrassem a sua atenção, a sua assistência para casos de Covid, as reclamações perante a ANS cresceram muito. Para ter ideia, as reclamações relacionadas a tratamento de Covid e exames de Covid representaram 10% do total de reclamações que chegaram na ANS em junho, né? Então, a gente vê que as operadoras tiveram um alívio na sua demanda, mas aquela demanda que eles deveriam atender e deveriam ter ali como prioridade, me parece que, né, pelos dados aqui divulgados pela ANS, me parece que os consumidores também enfrentaram muitas dificuldades, porque o número de reclamações cresceu com relação a isso. E aí, Fábio, você que transita pelos hospitais públicos, pelos hospitais privados, está na assistência, está na regulação, deve ter vivenciado bastante desse dia a dia dos hospitais privados nesse período de pandemia e também dos hospitais públicos, que eu acho que se mobilizou, principalmente aqui em São Paulo, se mobilizou para ampliar sua rede, para conseguir garantir atendimento para toda essa demanda. Queria que você compartilhasse um pouco dessa rotina, desse dia a dia que foi, tanto nos hospitais públicos como nos privados, nesse período de pandemia, e como está sendo agora, né? E aí, dentro desse contexto, como você acha que vai ser a retomada dos tratamentos eletivos que ficaram suspensos, né? Isso deve ter uma onda aí de tratamentos eletivos que vai eventualmente criar uma sobrecarga nos hospitais ou não? Como que você vê isso? Vamos um pouquinho. Primeiro, deixa eu acrescentar uma informação que vai muito de encontro com isso, que não é brasileira, é norte-americana. O segundo maior provedor de saúde dos Estados Unidos é uma empresa chamada United Health, que também está presente aqui no Brasil, é dona de alguns convênios aqui no Brasil. O lucro dela, porque lá eles fazem a conta de trimestre, né? O lucro dela dobrou no último trimestre. Exatamente pela mesma coisa, quer dizer, a sinistralidade dela cai, o faturamento não muda, porque ele é mensalidade, são anuidades, mensalidades, então o lucro dobrou de um trimestre para o outro. Do primeiro trimestre para o segundo trimestre de 2020, o lucro deles dobrou. Aconteceu a mesma coisa, quer dizer, tanto os hospitais privados quanto os hospitais públicos, nós vamos focar um pouco mais em São Paulo, porque inclusive é um ambiente que a gente conhece melhor. Tanto a rede privada quanto a pública, ela se mobilizou para receber uma quantidade extraordinária de pacientes graves. Esse número aparentemente não se realizou. Houve uma sobrecarga de atendimento tanto na rede pública quanto na rede privada. Os hospitais privados, ativamente gerenciados, se equiparam, se prepararam, melhor ou pior, uns melhor, outros pior. Houve muita falta de equipamento de proteção individual para os funcionários e para os médicos. Então eu tenho certeza que uma grande quantidade de pessoas ficou doente por questões de local de trabalho, dentro do hospital. Na China, o ano passado, no começo desse ano, a gente sabe que no Irã isso também se repetiu. 1/3 dos pacientes graves eram funcionários de hospital. Na verdade, foram contaminados no hospital. Era o staff do hospital que não estava adequadamente protegido, era a gente que estava internado por outro motivo e ficou doente, ou era a gente que tinha ido no hospital por sem número de motivos e acabou se contaminando lá dentro. Então é 1/3 do movimento. Aqui no Brasil isso provavelmente vai acontecer a mesma coisa, e a gente teve, acho que todo mundo viu na mídia, problemas seríssimos de equipamento de proteção. A gente viu em março, no começo da epidemia, a gente se equipando com saco de lixo, porque pelo menos é impermeável, e isso vai ser um problemão. Essas pessoas doentes ficaram doentes por falta de um equipamento obrigatório de trabalho. Os hospitais, eles se organizaram, foram obrigados a parar todas as atividades não emergenciais, exceto a oncologia. A oncologia continuou funcionando, tanto a oncologia clínica quanto a cirúrgica. São os pacientes que continuaram sendo operados, são os pacientes operados de câncer. Porque é uma doença rapidamente progressiva,
e o período de semanas ou meses que vai ficar tudo parado, a pessoa muda, há um agravamento claro no caso, a pessoa muda de estadio, o prognóstico dela piora, então você não pode parar esse tipo de tratamento. Os outros pacientes, embora haja várias outras situações em que a progressão da doença sem tratamento próximo é uma coisa ruim, a gente entendia que a exposição dessas pessoas ao Covid acabava gerando um risco maior. E por isso foi fechada toda a atividade eletiva, toda a atividade não emergencial dos hospitais. A grade de saúde pública, há uma preocupação entre os gestores da coisa pública de que essa coisa da sobrecarga do sistema por causa do Covid está escondendo uma sobrecarga que sempre existiu. Quem ouve o discurso oficial fica com a impressão, talvez, de que os hospitais nunca tiveram lotados, que sempre teve vaga de UTI para todo mundo, que não havia problema de alocação de leito e que agora, por causa do Covid, está acontecendo. Não é assim. Quer dizer, os hospitais públicos todos já começaram lotados, eles já estavam lotados em dezembro do ano passado, eles continuam lotados agora. O que mudou foi o tipo de paciente que está lá dentro. Os hospitais privados, não, eles conseguem adequar a sua capacidade operacional à demanda. Então, você separa uma UTI, uma determinada quantidade de leitos para atender Covid, tem muito paciente com Covid, você pega outra ala de UTI e transforma em Covid, não tem tanto paciente assim, você fecha aquela ala, limpa, esteriliza e volta a usar para os pacientes normais, fica com uma parte menor para Covid, e você consegue ir adequando a demanda. A gente não tem visto na rede privada, onde na verdade eu acabo tendo um contato mais próximo, um problema de gargalo de internação, pelo menos nos grandes hospitais aqui dos miolos de São Paulo. Então, os hospitais eles conseguem receber, ninguém está ficando sem leito para internar, ninguém está ficando sem leito de UTI, ninguém está ficando sem enfermaria, sem ventilador, que eram grandes preocupações. A gente, agora no começo o fim de semana passado, a gente começou a ver um aumento, que talvez seja pontual, seja uma coisa momentânea, do número de casos internados em UTI. Então, em vários hospitais em São Paulo, aumentou o número de pacientes internados, mas isso ainda vai levar uma semaninha para a gente perceber se isso é uma tendência mesmo, ou se era só um pico que aconteceu ali uns 2 dias atrás. Bacana. E você vê, Fábio, os tratamentos eletivos sendo retomados nos hospitais? A gente já começou, acho que todo mundo, meus colegas, eu pessoalmente ainda não comecei, eu não retomei a atividade do consultório, atendendo os pacientes. Eu tenho atendido muito paciente por telefone e por WhatsApp, por vídeo, que é uma questão para se discutir também, porque ela não é pacífica entre médicos e o conselho. Mas alguns colegas voltaram a atender, tomaram uma série de providências que eu considero adequadas para proteger os pacientes, diminuiu o atendimento, espaça os pacientes, faz reserva de horário, uma série de medidas sanitárias de ventilação, de proteção, de higiene, para tentar evitar a contaminação, e de todos os ambientes que eu acho que estão voltando à atividade agora, os consultórios médicos e as clínicas provavelmente são os mais seguros, porque pelo menos a pessoa que está lhe atendendo ali sabe o que está fazendo do ponto de vista de proteção antiviral. O ambiente é um pouco mais controlado. Os hospitais continuam, eles estão disponíveis para o agendamento, mas o movimento continua bem fraco. Os próprios pacientes eles estão relutantes em se expor ao ambiente hospitalar, a se expor às clínicas, mas os serviços estão disponíveis. Bacana. E você comentou sobre a telemedicina, aí eu já avanço até para um próximo tema que eu trouxe aqui para a gente conversar, que é responsabilidade civil. É um tema, enfim, ingrato para a gente discutir em tão pouco tempo, mas eu acho que a gente pode tentar pelo menos falar brevemente sobre isso, né? Eu vejo assim, nesse contexto de pandemia, duas situações que pode gerar responsabilidade civil e, consequentemente, aí
um dever de indenizar. Uma é em relação aos hospitais, quanto aos seus colaboradores, né? Então a gente tem hospitais que precisam garantir aos seus colaboradores um ambiente digno de trabalho, com EPI adequada, com treinamento adequado para que o profissional possa atuar nesse momento de pandemia com uma doença nova que a gente tem pouco conhecimento. E eu acho que tem uma outra situação que também pode gerar responsabilidade, que é a relação médico-paciente ou hospital-paciente, né? Principalmente com relação a diagnóstico, tratamento, conduta e agora um ingrediente a mais que é a telemedicina, né? Então, você como diretor do INESC e também está no seu dia a dia analisar essas questões de responsabilidade civil, como você enxerga essas relações, tanto o colaborador com relação aos hospitais, como também o paciente com relação a médicos e hospitais? Tá, então vamos uma coisa de cada vez. Embora é verdade que o coronavírus é um patógeno novo, ele começou a ser reconhecido há menos de um ano, e começou a espalhar pelo mundo há poucos meses, mas as doenças, as infecções virais respiratórias graves e os pacientes que necessitam de isolamento de contato e isolamento de gotículas, absolutamente não são situações novas. Elas são muito bem conhecidas, a gente está enfrentando esse tipo de coisa desde a Idade da Pedra, a gente está enfrentando elas eficazmente há já 50 anos. Não se justifica a possibilidade de uma equipe de trabalho na emergência ou na UTI ou dentro do hospital mesmo se expor a uma doença contagiosa, potencialmente fatal, sem equipamento adequado. Não se justifica um hospital de qualquer tipo não ter equipamento disponível para lidar com uma epidemia que a gente sabe vem espalhando pelo mundo desde o começo, do fim do ano passado. Quando começam a aumentar os casos aqui em São Paulo, no meio de março, no meio de março, já tem 3, 4 meses que está todo mundo avisando que essa coisa está espalhando. Um hospital não está adequadamente preparado para isso, é uma posição muito complexa. Tá? Então, vai ficar, se o médico, a equipe de saúde, os funcionários dos hospitais conseguirem efetivamente documentar que estavam trabalhando com EPI inadequado, e a gente viu gente vestida com saco de lixo, com óculos de mergulho, com raio-x dobrado no rosto, como se fosse um face shield, reciclando luva, usando o mesmo avental descartável o dia inteiro, usando roupa que não é impermeável. E isso é uma questão trabalhista, na verdade, mas é uma questão grosseira. Quer dizer, eu acho que vai ser mais ou menos pacífico entre as várias partes de que isso está errado, que aquela pessoa ficou doente e algumas pessoas morreram por causa disso. É exatamente a população de risco, a população mais vulnerável a ficar doente, e algumas dessas pessoas efetivamente morreram por falta de um equipamento que a gente sabe necessário. Não tinha mistério nenhum disso. Ponto. Do ponto de vista de diagnóstico, a posição do paciente, algumas coisas precisam ficar bem claras. Nós estamos em julho de 2020. Nós temos atualmente 0 remédios que a gente sabe funcionam contra coronavírus, contra o SARS-CoV-2. Isso inclui cloroquina, ivermectina, vitamina XYZ, não faz a menor diferença. Nenhum remédio que a gente saiba documentadamente tem efeito específico contra o vírus. Uhum. O Remdesivir é um antiviral que provavelmente tem ação específica sobre o vírus. Ele tem um impacto bom no tratamento dos pacientes graves. Ele provavelmente não faz nada pelos pacientes
polissintomáticos, os pacientes leves, os pacientes moderados, mas o paciente grave, ele fica menos tempo entubado, ele fica menos tempo na UTI, ele tem uma resolução melhor, então ele funciona. Não funciona maravilhosamente bem, mas nós estamos num território em que nada funciona maravilhosamente bem. E um outro tratamento que as pessoas não têm dado muita atenção, porque não dá para sair correndo para a farmácia comprar, é o plasma hiperimune. Os resultados preliminares dos testes com plasma têm mostrado um resultado muito bom. Ele é um tratamento seguro, é um tratamento que já tem 120 anos, ele não tem nada de experimental nele. Né? Quer dizer, tratava-se com soro as pessoas há 100 anos, mais de 100 anos. A gente começou a usar ele contra o SARS-CoV agora há algumas semanas, um pouco mais de um mês. Os resultados têm sido muito bons e, mais do que melhorar a perspectiva de sobrevida dos pacientes, o uso do soro hiperimune mostrou para a gente uma humanidade muito grande da população, engajamento da população. Porque para ter soro hiperimune para tratar aqueles pacientes, eu preciso de ex-pacientes que ficaram doentes e se curaram, eu preciso que eles venham doar sangue. E a resposta da população chamada a ajudar nessa hora foi fantástica. A gente tem mais do que suficiente, material suficiente para trabalhar. É um tratamento que está funcionando, mas a mídia tem pouco impacto de mídia, porque isso é um tratamento que o médico usa no hospital. Não dá para o sujeito sair correndo na farmácia e falar que se curou com isso. É só para quem está doente de verdade, mas funciona. O diagnóstico, fora os tratamentos específicos, a gente precisa lembrar que a síndrome da angústia respiratória, ela é uma doença que a gente já lida com ela há muito tempo, a gente tem tratamentos para ela que não são específicos para o vírus, são tratamentos para insuficiência respiratória, são tratamentos para síndrome gripal. Então a gente sabe como manter esses pacientes entubados ventilando, a gente sabe como tratar os distúrbios de coagulação dele, a gente sabe como tratar a insuficiência renal, a falência respiratória, mesmo no paciente entubado, a gente sabe fazer circulação extracorpórea, a gente tem uma série de ferramentas que, bem aplicadas, tem muito impacto no resultado do tratamento. Então, gente que morreu em março, talvez hoje não morresse. A gente aprendeu muito nesses 2 meses. Mas a gente tem um controle muito melhor do quadro, sem remédio para o vírus. Mas não tem nada de erro médico aí. Aí é uma questão de aprendizado, então, avanço no aprendizado da atividade médica. Sim, nesses dois. Isso é uma coisa que vai precisar a gente vai precisar ser muito atento a isso. Discutindo a conduta a respeito de um determinado paciente, a primeira coisa que a gente vai precisar saber é se essa pessoa teve internada em março ou se ela teve internada em julho. Porque eu posso cobrar do médico posturas, atitudes, tratamentos e manobras em julho, que em março eu não posso cobrar, a gente não sabia disso. Exatamente. Então há que prestar atenção na cronologia, inclusive, da internação. Excelente. É isso. É isso. Bom, Fábio, eu só quero retornar um pouquinho para a questão do tratamento eletivo, porque teve uma pergunta da Daniela Feres. Se você acha que é seguro fazer cirurgia eletiva nesse momento. E aí eu acrescento uma outra questão, né? Qual é a responsabilidade do hospital em liberar uma cirurgia eletiva ou não? Até porque o hospital é quem sabe melhor do que todo mundo, me parece, se o ambiente está seguro para uma cirurgia eletiva ou não, né? Então, sim, o hospital, a meu ver, não teria uma responsabilidade caso ele libere uma cirurgia eletiva no ambiente insalubre? Então, com calma um pouquinho. O hospital, um bom hospital em 2020 não é um ambiente insalubre. Ele é um lugar lavado com muito mais frequência e muito mais eficácia do que a casa de uma pessoa. Então, não é bem assim. Né? Tá. Ser operado, fazer cirurgia eletiva agora é seguro. Mas a gente tem uma brincadeira que a gente faz com os residentes, que é o seguinte, fala, olha, isso aí que você está fazendo é seguro, mas se der errado, como é que você vai explicar?
Então, ser seguro às vezes não é o suficiente. Né? A resposta para a pergunta, a minha resposta para a pergunta, pessoal talvez, seria o seguinte: se a doença que você vai tratar não é uma doença progressiva, eu entendo que ela incomoda, que ela dói, que ela é chata, o que seja. Se ela não é progressiva, se ela não vai piorar, adiar o tratamento é um bom plano. É mais seguro do que não adiar. Se você tem uma doença progressiva, eu não estou falando só de câncer, há outras doenças que são progressivas, você deveria buscar o tratamento, não deixe sua doença piorar, porque tratar no começo é sempre mais fácil. A gente é menos agressivo, o resultado é melhor, as perspectivas de cura são melhores. Então, precisa conversar com o seu médico, falar, olha, isso aqui que eu tenho, a conversa é nesses termos. Isso aqui que eu tenho, eu preciso ser internado para operar. Tá, se eu for operado daqui a uns meses, a cirurgia é pior? Eu vou estar pior? Não, vai estar igual. É igual isso aí, você vai ter que aguentar uns meses de desconforto. Se fosse em mim, eu esperava. Tá? Isso posto, ser operado hoje em dia num bom hospital, num hospital que segue as regras direitinho, eu acho que é seguro, eu acho que não é um ambiente insalubre, mas eu fiz a ressalva no hospital que segue as regras direitinho e a gente sabe que tem hospital que está equipando o seu staff com saco de lixo. E esse é o grande risco, né? E esse hospital certamente é o que está sujeito a uma responsabilização caso certamente. O paciente... Eu acho, assim, a gente numa reunião em março ainda, a gente estava discutindo suspender os atendimentos seletivos ainda. A gente colocou uma coisa que eu acho que está perfeita. Assim, nós vamos passar os próximos vários anos atribuindo responsabilidade sobre decisões que foram tomadas em março. Daqui a vários anos a gente ainda vai estar discutindo o que foi feito ou não foi feito em março. Ótimo. Não é... Excelente. Eu acho que está muito bem ponderado. Bom, Fábio, uma última questão que a gente tem alguns minutinhos aí para tratar é com relação a tratamentos experimentais, né? Então, assim, os planos de saúde, a gente sabe que eles não têm obrigação de cobrir tratamentos experimentais, e a gente tem uma enxurrada de informações, de tratamentos, como você já antecipou, a cloroquina, a anita, a ivermectina, o remdesivir, enfim, uma enxurrada de tratamentos que a gente não sabe muito bem o que é experimental, o que não é experimental, o que a gente tem que tratar como experimental ou não, até para saber qual é o reflexo disso na cobertura do plano de saúde. E aí eu já até emendo a pergunta da Renata Vilhena, que fez uma pergunta aqui para a gente. O que você acha da ivermectina, a indicação da ivermectina para prevenir a Covid? É ótimo para lombriga e piolho. É ótimo. É ótimo para lombriga e piolho. A piada do pronto-socorro é o seguinte: o cara está tratando Covid com ivermectina, quando ele tiver piolho, ele vai tomar o quê? Remdesivir? Pois é. Inverte. Vai ter que inverter. De novo, à exceção do remdesivir e do soro hiperimune, a gente não tem nenhum tratamento para esse vírus, especificamente. Eu não tenho nenhum remédio que eu sei que funciona sobre o coronavírus. Tá? A gente tem uma série de substâncias que, in vitro, dentro do tubo de ensaio, a gente sabe que ele impede o vírus de se reproduzir, dissolve o vírus, etc. Mas ácido clorídrico também impede o vírus de se reproduzir no tubo de ensaio. Ninguém vai tomar ácido sulfúrico por causa disso. Né? Então, o fato de que aquilo evita que o vírus reproduza dentro de um tubo de ensaio não quer dizer que ele é um tratamento. E isso tem acontecido muito. Né? Todas essas substâncias, a cloroquina especificamente, eu acho que foi um ótimo exemplo. Primeiro que a decisão de distribuir, de testar a cloroquina foi fundamentada num dos estudos epidemiológicos mais mal feitos que eu já tive o desprazer de ler. É um estudo francês que a gente vai usar para dar aula de como não se faz. É um estudo francês, do sul da França, feito completamente a olho. Assim, é uma coisa, do ponto de vista técnico, inacreditável. E aquilo ali foi usado como argumento durante meses para distribuir um medicamento
que a gente usa há muitos anos, que é barato, que é amplamente distribuído, que não tem patente, pode ser fabricado por qualquer país e que a gente tem capacidade farmacêutica para fabricar e distribuir, é ótimo, não é bom para malária, para artrite, para uma série de outras coisas. Fazer as pessoas tomarem isso para achar que elas vão deixar de contrair ou ficar doente por causa de Covid é um pulo que ninguém do ramo da ciência nunca deu. Né? E as pessoas começam a tomar isso. Agora tem a ivermectina, já teve uma série de vitaminas que foram discutidas. Umas semanas atrás o papo da semana era de tipo sanguíneo. É normal numa grande epidemia as pessoas preocupadas com a própria segurança procurarem essas coisas. Isso é parte da natureza humana, mas não vai afetar o trabalho técnico do colega que está trabalhando lá. Então, assim, regra geral, Remdesivir e soro hiperimune funcionam contra o vírus. A gente tem uma série de outras ferramentas, não para o vírus especificamente, mas para o paciente, esse paciente com doença respiratória grave. A gente tem melhorado paulatinamente o resultado das internações de UTI. A gente tem tratamentos muito bons agora. A gente tem visto pacientes graves, internados durante períodos muito prolongados e pessoas frágeis, inclusive, sobrevivendo à internação. Então, não é uma coisa sem esperança. Tá? Eu acho que a gente melhorou muito, a gente deve melhorar muito mais ainda. Dentro da comunidade médica, dentro da comunidade científica, está rolando um bolão. Né? A gente está discutindo o que vai aparecer primeiro, remédio ou vacina. Porque a gente não sabe. As duas coisas estão progredindo muito rapidamente. Não, porque assim, já tem alguns remédios que funcionam mais ou menos, já tem algumas vacinas que oferecem alguma proteção. Ainda estamos discutindo quem é que vai chegar primeiro, o pessoal do remédio ou o pessoal da vacina. Eu gostaria que chegasse os dois. Excelente. É isso. Acho que a gente cobriu tudo. Excelente. Não sei se eu acho que foi muito esclarecedor, mas eu acho que assim, existem tratamentos bem consolidados que estão sendo utilizados, né, como você já antecipou, e que não pode ser, enfim, não pode ser confundido com os tratamentos experimentais ou aventureiros que surgem, né? Deixa eu fazer uma ressalva, e a cloroquina foi o grande exemplo disso. Quando a gente começou a usar, quando o CDC norte-americano publicou uma nota permitindo ou oferecendo que as pessoas usassem cloroquina, o uso que é dado para a cloroquina não era experimental, que quer dizer uma coisa. O uso dele era humanitário ou compassivo. Uhum. Perante uma doença, para que eu não tenho nada que eu sei que funciona, dar esse remédio aqui é uma questão de humanidade, é uma questão de compaixão com o paciente que tem grave, potencialmente fatal e não tem tratamento. É nesse contexto que a cloroquina foi prescrita nos Estados Unidos, foi prescrita aqui no Brasil. Isso é uso compassivo. Não é porque alguém achava que aquilo funciona, é porque a gente não tinha mais nada para oferecer. E não é a mesma coisa que experimental. Não, certamente. Acho que experimental... a gente leva até um tempo para saber que é experimental numa situação como essa, né? Sem dúvida. Então, os tratamentos, a gente tem tratamentos experimentais, a gente já passou por alguns deles que tiveram muito bom resultado, e a gente incorporou no protocolo de tratamento, isso aconteceu muito rápido, a gente vê acontecendo a coisa, e assim, tá funcionando, a gente tem melhorado muito o resultado. Ainda é uma doença muito grave, ainda é uma doença com uma letalidade que assusta, né? A gente está falando aí a gente faz uma conta, a letalidade a gente faz uma conta por um índice de quantas pessoas doentes que morreram. Porque no meio da epidemia não dá para saber quantas pessoas da população estão infectadas. Só dá para saber isso depois. Durante a briga, o que eu consigo fazer é quantas pessoas eu fiz diagnóstico e dessas pessoas que eu fiz o diagnóstico, quantas pessoas morreram. E a gente tem lidado com letalidades muito altas. Então a gente fica muito preocupado com isso. Principalmente para as populações mais vulneráveis, as pessoas com doenças crônicas graves, os hipertensos, o obeso, o idoso, a pessoa de mais idade, o diabético. Essas pessoas, a grande chance delas é não pegar a doença.
Que o risco é A muito maioria dela, se pegar. A maioria. Na verdade, então, o risco, na verdade, não é. A maioria dessas pessoas, se pegar Covid, não vai sentir nada. As pessoas que sentirem, a maioria vai ter uma gripe, vai ficar uns dias de cama, vai ficar resmungando, vai ficar assustado. É a minoria dos pacientes que efetivamente se torna grave. Mas esses pacientes que se tornam graves, eles estão numa situação muito ruim, porque eles estão com uma doença muito grave, uma doença com uma letalidade alta, para a qual a gente tem muito pouco tratamento. Muito bem. Doutor Fábio, eu acho que foi muito esclarecedor. Quero agradecer demais a sua participação, sua disponibilidade em vir aqui conversar sobre esses assuntos, trazer informação para os nossos clientes, para o pessoal que nos segue nas redes sociais. Em nome do Vilhena Silva, quero agradecer muito a sua disponibilidade, sua participação. Se quiser, enfim, fazer alguma consideração final, tem aí um minutinho para a gente encerrar. Olha, primeiro, agradecer a oportunidade. Espero que eu possa ter ajudado com alguma coisa, espero que a gente tenha conseguido lidar com as dúvidas, e eu fico à disposição de quem estava assistindo. Eu acho que a gente consegue receber as dúvidas, a gente vai tentar responder todas elas o mais claramente possível. Com certeza. Quem tiver dúvidas, tem todos os nossos canais nas redes sociais, a gente fica à disposição. Doutor Fábio, boa noite, muito obrigado. Grande abraço, a gente se fala. Obrigado. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.